Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 16 de junho. Ministros da segunda turma repudiam intimidações ao STF e à democracia. Para a ministra Carmen Lúcia, presidente do colegiado, é inaceitável que a liberdade conquistada com a Constituição de 1988 seja ameaçada por pessoas descomprometidas com o Brasil. Esse é um dos destaques de hoje. Decano do Supremo, o ministro Celso de Mello, condena o desrespeito a decisões judiciais. É inconcebível que ainda sobreviva no íntimo do aparelho de Estado brasileiro um resíduo de forte autoritarismo. Autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, a operação investiga financiamento de atos antidemocráticos. TSE, Câmara, Senado e especialistas em saúde discutem adiamento das eleições. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal se reuniu mais uma vez por videoconferência. Mas antes de começarem os julgamentos, os ministros se manifestaram contra os ataques sofridos pelo STF e em defesa da democracia. Ao abrir a sessão, a ministra Carmen Lúcia, presidente da segunda turma, disse estar preocupada com o cenário das relações sociopolíticas do país, instigado por pessoas descomprometidas com a democracia. Não parece aceitável que essa experiência de liberdades, fruto de tantos esforços, de tantas vidas, que vem sendo consolidada ao longo dessas 3 décadas pela ação de alguns descomprometidos com o Brasil, com os princípios democráticos e com os objetivos da República, seja transformado em tempo de sombras e até de breu, escondendo aquele sol das liberdades, o luminar das dignidades que a Constituição assegura. A ministra lembrou do papel do Supremo como guardião da Constituição. A nós cabe manter a tranquilidade, mas principalmente a coragem e a dignidade de continuar a honrar a Constituição, cumprindo a obrigação que nos é expressamente imposta de guardá-la para garantir a sua aplicação a todos e por todos. Não se cogite que se instalará algum temor ou fraqueza nos integrantes da magistratura brasileira. Este tribunal é presente, está presente, permanecerá presente e atuante, cumprindo seus compromissos institucionais com a República. O Judiciário brasileiro, como também Vossa Excelência captou nessas palavras a necessidade imprescindível que temos de sair da crise sem sair da democracia. Nós todos estamos a apreender que saúde da democracia é também a saúde das instituições. O decano, ministro Celso de Mello, condenou o autoritarismo e o desrespeito às decisões judiciais. É inconcebível que ainda sobreviva no íntimo do aparelho de Estado brasileiro um resíduo de forte autoritarismo que proclamar que poderá desrespeitar, segundo sua própria vontade arbitrária, decisões judiciais. Não é um discurso próprio de um estadista comprometido com o respeito à ordem democrática e que se submete ao império da Constituição e das leis da República. É essencial relembrar a cada momento, senhora presidente, as lições da história, cuja advertência é implacável. A segunda turma do Supremo iniciou o julgamento de uma ação penal contra o ex-senador Waldir Raupp no âmbito da Operação Lava Jato. Os ministros da segunda turma começaram a julgar a ação penal na qual o Ministério Público acusa o ex-senador Waldir Raupp, do MDB de Rondônia, de praticar supostos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Os crimes teriam a participação de 2 ex-assessores parlamentares. O Ministério Público sustenta que Waldir Raupp teria recebido R$500 mil por meio do esquema montado pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O dinheiro teria sido repassado pela empresa Queiroz Galvão para o Diretório Estadual do MDB em Rondônia, a título de doação de campanha. O Ministério Público sustenta que o dinheiro tinha origem ilegal. Tentaram e efetivamente conseguiram, a um só tempo, efetuar o recebimento das vantagens indevidas
por mecanismos que ocultaram e dissimularam a origem e a natureza ilícita das doações eleitorais oficiais. Mas a defesa do ex-senador alega que ele é vítima da criminalização da política. O dinheiro chegou. Foi feito o pedido de recibo? Claro, tinha que ter o pedido de recibo, tirando a versão, que é uma versão que, infelizmente, a mídia especialmente compra de forma absolutamente inquestionável, que todo político que recebeu naquela época doação de uma empresa que tinha ligação com a Odebrecht, a Petrobras, significava que havia corrupção. O julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana com o voto do relator, o ministro Edson Fachin. Os ministros da primeira turma negaram o pedido para soltar um homem acusado de tráfico de drogas. Edgar Batista da Silva é acusado de tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante com maconha, crack e cocaína. Depois, a prisão foi convertida em preventiva. A defesa pedia que ele fosse solto para responder em liberdade pelo crime. O relator, ministro Marco Aurélio, já havia negado o pedido por causa da periculosidade do acusado e para preservar a ordem pública. Os outros ministros acompanharam o relator. A primeira turma também foi unânime ao julgar o caso de um homem condenado por estupro de vulnerável. O processo corre em segredo de justiça. Em mais uma tentativa de reverter a condenação, o homem pedia que a perícia técnica na fase do inquérito fosse refeita. Em março deste ano, a relatora ministra Rosa Weber negou seguimento ao habeas corpus. Na sessão de hoje, os ministros decidiram sobre o recurso apresentado contra a decisão da relatora. A ministra justificou seu voto. Se entendeu desnecessário, até porque a condenação também se esteia no depoimento da vítima, no depoimento dos pais da vítima e em testemunhas. E o que eu digo é que o habeas corpus não é a via própria e não comporta avaliação de fatos e provas. Os ministros mantiveram a decisão da relatora. E a primeira turma lembrou os 30 anos do ministro Marco Aurélio na Suprema Corte Brasileira. O ministro Marco Aurélio completou 30 anos no Supremo Tribunal Federal no último sábado, dia 13. Na sessão desta terça-feira, os ministros que, assim como ele, fazem parte da primeira turma, lembraram a data e a carreira do magistrado carioca de 73 anos. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E com essa alma imensa de Vossa Excelência, seguramente tem valido muito a pena. Tenho certeza que não só para Vossa Excelência, mas como para toda a sociedade brasileira. Reitero, também para mim, o prazer e a honra de ter a Sua Excelência nesse tribunal. Admirava a Sua Excelência quando era advogado e continuei a admirá-lo agora como juiz. E posso agora dizer da minha grande honra de poder não só tê-lo como amigo, mas como companheiro de bancada na primeira turma e no plenário. É da adversidade que se constrói a melhor solução justa. E o ministro Marco Aurélio, ele tem essa característica de ter um conhecimento profundo da Constituição e da jurisprudência da Corte. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio, que faz parte da primeira turma como representante do Ministério Público, também deu os parabéns ao ministro. Sua Excelência, tenho certeza de ter engrandecido não só a Suprema Corte, mas também toda a sociedade brasileira, como Vossa Excelência disse, a nossa República. O ministro Marco Aurélio agradeceu as homenagens. Nada gratifica mais a pessoa do que perceber esse reconhecimento e perceber que tem procurado bem servir aos concidadãos. E no próximo bloco, os detalhes da operação que investiga os responsáveis por atos antidemocráticos. Voltamos já. A nossa Constituição inaugurou um novo regime para a nossa democracia, restabelecendo o regime democrático e também trazendo diversos direitos e garantias fundamentais à população. A terça-feira começou com mais uma operação da Polícia Federal.
Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais de 21 pessoas no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. O objetivo da ação de hoje foi apurar a origem de recursos, estrutura e financiamento de grupos suspeitos de prática de atos contra a democracia. A Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito no dia 20 de abril para investigar movimentos de grupos que se manifestam contra a democracia nos últimos meses em todo o país. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo Tribunal Federal. Uma linha de apuração é que os investigados teriam agido articuladamente com agentes públicos que detêm prerrogativa de foro no STF para financiar e promover atos que se enquadram em práticas tipificadas como crime pela Lei de Segurança Nacional. Entre os alvos estão o deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, um publicitário e um empresário ligados ao partido Aliança pelo Brasil, legenda que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pretende criar. Segundo o Ministério Público Federal, com os envolvidos foram encontrados indícios de participação na realização de manifestações, nas quais foram reclamadas medidas como o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Os mandados fazem parte do mesmo inquérito que resultou na prisão ontem de Sara Giromini e outras 5 pessoas. Sara é integrante do grupo armado autodenominado 300 do Brasil. Ela cumpre prisão temporária na sede da Polícia Federal, aqui em Brasília, por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal e de participar de movimentos antidemocráticos. E hoje também o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, voltou a bloquear a esplanada dos ministérios. A esplanada dos ministérios vai ficar fechada até amanhã. O trânsito será permitido apenas para autoridades e servidores públicos federais identificados e que estejam em serviço. O decreto do governador do Distrito Federal tem o objetivo de evitar manifestações anticonstitucionais e contra os poderes constituídos, após ameaças dirigidas contra a Cúria Metropolitana, sede da Arquidiocese de Brasília, que coordena as igrejas católicas do DF. O prédio fica localizado na esplanada dos ministérios. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de habeas corpus a um homem acusado de matar a namorada em Campinas, no interior de São Paulo, no ano passado. Ele queria deixar a prisão por causa da pandemia do coronavírus. No pedido, o acusado de feminicídio alegava ter rinite alérgica e asma, o que, segundo ele, poderia agravar o estado de saúde caso fosse infectado pelo coronavírus. O homem queria ir para uma clínica particular ou ser colocado em prisão domiciliar. A defesa também alegava violação aos direitos humanos, mas o ministro Gilmar Mendes não aceitou o pedido de liminar. O relator do processo afirmou que o caso não foi julgado em outras instâncias. Por isso, se ele analisasse a liminar, poderia haver supressão de instâncias. Gilmar Mendes também citou um julgamento do próprio STF que negou liberdade condicional durante a pandemia a presos maiores de 60 anos que tenham problemas respiratórios. Com isso, fica mantida a prisão preventiva. E a seguir, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, se reúne com especialistas e parlamentares para debater a eleição municipal deste ano. Em instantes. Nós temos o direito à cidadania, nós temos a democracia a nosso favor. Então saibamos utilizar com sabedoria todo o poder que nós temos dado a nós pela nossa Constituição Cidadã. E viva a democracia! Daqui a pouco, às 7 horas, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Repórter Henrique Amaral tem mais informações sobre os julgamentos de hoje, direto do TSE. Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite a todos. Na sessão de logo mais, os ministros do TSE devem julgar 18 processos, 15 na sessão jurisdicional e 3 na sessão administrativa. E o destaque de hoje está na sessão administrativa. O plenário deve analisar um processo que trata sobre a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para os partidos políticos. É o Tribunal Superior Eleitoral que faz o cálculo de quanto cada legenda vai receber do fundo. Esse valor a ser repassado vai ser definido daqui a pouco.
E hoje de manhã, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, conversou com especialistas e parlamentares sobre as eleições municipais deste ano. Veja como foi o encontro virtual. Este ano tem eleições municipais e, claro, esse tema tem sido bastante debatido no Tribunal Superior Eleitoral. Na reunião realizada hoje com especialistas, o adiamento das datas dos pleitos é consenso entre todos. A minha proposta é que o adiamento do primeiro turno seja para 15 de novembro. É um feriado nacional, como todos nós sabemos, dia da proclamação da República, é um domingo. E o segundo turno, a minha sugestão que seja 6 de dezembro. Apesar de todas as sugestões ouvidas, a decisão sobre o adiamento das eleições é de responsabilidade do Congresso Nacional. Por isso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, também participaram da conversa. 5.570 municípios brasileiros vão às urnas este ano. E as principais preocupações são a vida e a democracia. O que eu ouvi de todos os profissionais que estão participando nessa videoconferência é praticamente a unanimidade da importância do adiamento das eleições. E o que eu vi também da parte da política, que é importante termos eleições este ano para fortalecermos e revigorarmos a democracia. As datas das eleições não foram definidas. Aumentar o número de colégios eleitorais, alterar o horário das eleições, formular uma cartilha com medidas sanitárias necessárias para as eleições foram algumas sugestões. A lógica por trás da ideia de adiamento, certo? É uma lógica de ganhar tempo, basicamente. Né? Pensa-se que com mais tempo, nós teremos mais tempo para preparar a eleição, preparar as medidas necessárias para que a própria eleição não seja um gatilho de uma outra onda, né? É importante pensar nisso, e também porque se imagina que, de alguma forma, até o fim do ano, a gente tenha uma situação mais bem controlada. Esse foi um encontro interessante entre a ciência, o direito e a política, com o propósito de nós encontrarmos o que possa ser a melhor solução para o país. Como eu disse na reunião com o presidente Alcolumbre e o presidente Rodrigo Maia, a palavra final nessa matéria, como em outras muitas, numa democracia, é do Poder Legislativo. Portanto, caberá ao Congresso Nacional deliberar. O plenário do Supremo Tribunal Federal vai realizar sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira para retomar o julgamento da ação em que o partido Rede Sustentabilidade questiona a abertura do inquérito das fake news. Marcado para as 9h30 da manhã, o julgamento será em sessão por videoconferência. Na ação, a Rede Sustentabilidade questiona a validade jurídica do inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal em março do ano passado. De acordo com o partido, as investigações começaram sem indicar alvos determinados e sem mencionar se os investigados estariam sujeitos à jurisdição do Supremo. Outro argumento é que, salvo raríssimas exceções, não compete ao Poder Judiciário conduzir investigações criminais sem a participação do Ministério Público. O STF justificou a abertura da investigação com base no regimento interno da Corte. Até agora, apenas o relator ministro Edson Fachin votou no processo. Para ele, a instauração do inquérito das fake news se justifica em razão dos ataques sofridos pelo Supremo Tribunal Federal com ameaça de morte ou prisão de seus integrantes e atos que pregam a desobediência a decisões judiciais e o fechamento do STF. Edson Fachin afirmou ser inadmissível, no Estado Democrático de Direito, a defesa da ditadura e do fechamento do Supremo e do Congresso Nacional. A Justiça Federal em Minas Gerais determinou o arquivamento do inquérito que apura a possível participação de terceiros no atentado contra o então candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Durante a campanha de 2018, Bolsonaro foi atacado à faca por Adélio Bispo, em Juiz de Fora. O pedido havia sido feito pelo Ministério Público Federal após relatório parcial da Polícia Federal concluir que Adélio Bispo agiu sozinho, por iniciativa própria e sem ajuda de terceiros, tendo sido responsável tanto pelo planejamento da ação criminosa quanto por sua execução. De acordo com o juiz Bruno Savino, a decisão de arquivamento ressalvou a possibilidade de serem retomadas as investigações na hipótese do surgimento de novos elementos informativos.
Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você assiste a uma reportagem especial que celebra os 5 anos do ministro Edson Fachin no Supremo Tribunal Federal, data que é comemorada hoje. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Gaúcho, 62 anos, um dos mais recentes ministros da mais alta corte do país. Há 5 anos, Edson Fachin tomava posse no Supremo Tribunal Federal. Declaro bem fielmente cumprir os deveres do encargo e da justiça. Edson Fachin nasceu na pequena cidade de Rondinha, no Rio Grande do Sul. É filho de um agricultor e de uma professora. Ainda criança, se mudou com a família para o interior do Paraná. Estudou Direito em Curitiba, na Universidade Federal. Pai de 2 filhas, é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem pós-doutorado no Canadá. Começou como advogado na capital paranaense. Foi procurador do Estado. Em 1991, se tornou professor na universidade onde se formou. Colaborou no Senado para a elaboração do Código Civil Brasileiro e fez parte da comissão do Ministério da Justiça sobre a reforma do Poder Judiciário. Discreto, ele evita polêmicas. Para juristas, é um magistrado que equilibra o rigor na aplicação técnica com a habilidade no trato pessoal. Apesar da sua severidade no trato das questões penais, a seriedade do seu trabalho e a gentileza do seu trato pessoal fizeram-no admirado e caro a todos nós advogados. Sua Excelência combina maravilhosamente bem equidistância das partes processuais e interessados processuais, independência política, autonomia técnica, precisa cognição do direito que ele tem interpretado e aplicado, sem ficar jamais aquém das respectivas potencialidades normativas, além de uma incansável capacidade de trabalho, apuradíssimo senso de institucionalidade, enfim, além dessa insuperável simpatia pessoal e também insuperável cortesia pessoal, tudo isso a fazer de Sua Excelência um exemplar, um paradigmático magistrado brasileiro. O ministro Edson Fachin assumiu a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa e com a morte do ministro Teori Zavascki em um acidente de avião em 2017, herdou a relatoria do processo que trata de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, a Operação Lava Jato. A operação trouxe um novo padrão normativo, jurídico, portanto, e também de natureza ética ao Brasil e à administração pública. E tenho confiança plena de que isto não é suscetível de qualquer retrocesso. Edson Fachin também é ministro no Tribunal Superior Eleitoral. Assumiu como substituto em junho de 2016 e em 2018, ano de eleição presidencial, tomou posse como ministro efetivo. A sua companhia, a mim e ao ministro Luiz Roberto, será preciosa na condução das eleições que se avizinham. Hoje é vice-presidente da mais alta corte eleitoral do país. Foi uma posse diferente, por videoconferência, por causa do distanciamento social provocado pela pandemia de coronavírus. No Supremo Tribunal Federal, é relator de outro caso de grande repercussão, a ação que questiona a validade do inquérito que investiga fake news e ofensas aos ministros da Suprema Corte. No voto, mais uma vez, ele fez história. São inadmissíveis a defesa da ditadura, a defesa do fechamento do Congresso Nacional ou a defesa do fechamento do Supremo Tribunal Federal. Não há liberdade de expressão que ampare a defesa desses atos. Quem quer que os pratique precisa saber que enfrentará a justiça constitucional do seu país.